Olá, está no ar o Jornal da Câmara. A edição de hoje fala sobre o Agosto Dourado, mês dedicado à promoção e apoio ao aleitamento materno. A campanha foi instituída no Brasil em 2017. Para falar mais sobre os cuidados e benefícios da amamentação, eu recebo hoje no estúdio a presidente da Associação Gaúcha de Consultoras em Aleitamento Materno, Cris Machado. Seja então muito bem-vinda ao Jornal da Câmara, Cris. Obrigada, muito obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês. A gente que agradece aqui a tua presença. Eu gostaria de te perguntar, Agosto Dourado, né? O mês já recebeu esse nome devido ao ouro, né? Faz uma relação aí com o ouro, que seria um alimento muito especial para o bebê. Gostaria que tu falasse sobre a importância, então, né, do aleitamento materno, especialmente nos primeiros meses de vida da criança. Esse nome a gente diz que o leite materno é o padrão ouro de alimentação, porque ele já vem na temperatura ideal, balanceado em termos de calorias, proteínas, gorduras, açúcares, e ele tem uma diferença de todo outro leite que um bebê possa vir a consumir, que ele é feito para a nossa própria espécie, então a mãe passa anticorpos para o bebê como se fosse uma vacina natural. Nenhuma outra forma de alimentação vai ser tão rica do ponto de vista de combate a doenças como o próprio aleitamento, né? Então esse nome dourado é porque o primeiro leite que a gente tira, o colostro, que ele é uma vacina feita de mãe para filho, ele tem um amarelo bem dourado mesmo e ele é riquíssimo, né? Se a indústria pudesse fazer uma vacina tão específica, a gente pagaria super caro por ela e a gente tem essa vacina no nosso peito, né? A Organização Mundial de Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. Não precisa dar água, não precisa dar chazinho, não precisa dar nada. Precisa dar o peito em livre demanda. Hoje em dia a gente sabe que para manter a produção de leite adequada para um bebê, não dá para controlar no relógio. A amamentação e relógio não são muito amigos, né? Então aquela ideia de que tem que amamentar o bebê a cada 3 horas, por 15 minutos em cada peito, já caiu. Hoje em dia a gente fala em livre demanda, ou seja, o bebê pediu, chorou, ganha, porque às vezes vai ser sede. Então a gente vai dar o peito, ele vai mamar um pouquinho para matar a sede, daqui a pouco é fome. O leite materno é mais do que isso, amamentar também é dar cola, é dar carinho, é dar conforto, é reproduzir o que ele tinha 9 meses no útero, né? Justamente, eu ia te perguntar, além da importância nutricional para o bebê, qual que é a importância afetiva, né, desse laço entre mãe e filho, né? Imagina que dentro da barriga, por 9 meses, ele tinha contato físico com aquela mãe o tempo todo, a cabecinha encostava no útero, o bracinho, né, as perninhas, o nariz. Então, quando a mãe amamenta, ela refaz aquele ambiente uterino, porque ela vai ter que abraçar todo o bebê vai estar com a boca, como a visão dele é pouco desenvolvida nos primeiros meses, é a distância que ele enxerga, a natureza é tão sábia que ele enxerga a distância do olho para o peito, né? Então ele reconhece a mãe, o tato, o olfato, então é como se ele tivesse protegido no útero. Então o lugar onde um bebezinho se sente mais confortável é no colo e no peito da mãe, por isso que as mães dizem, né, que o carrinho tem espinho. Certo. Cris, falando um pouquinho sobre dicas, né, para as mães que vão amamentar, como que elas podem se preparar, né, durante a gestação? Eu sempre digo que para preparar para a amamentação tem que preparar a cabeça. Não precisa preparar as mamas, né? As mamas foram feitas para amamentar. Então não precisa passar bucha, que isso fere a mama e tende a piorar depois que o bebê nascer. Não se passa creme na areola, que é a parte escura da mama, tá? Se tiver um solzinho, tá bom, mas também a gente não precisa se preocupar. Aqui no Rio Grande do Sul, né, no nosso inverno, às vezes a gente tem períodos sem sol. Como é que as mães de lugares onde é sempre escuro, nublado, amamentam? O sol é só um benefício. Se der, deu. Se não der, também não precisa botar na conta. A gente tem que preparar a cabeça. Como? Buscando informação adequada, entendendo que o bebê tem que mamar em livre demanda, sabendo posicionar o bebê muito bem, sabendo a pega do bebê e entendendo que o colostro, que é o leite dos primeiros dias depois do parto, ele sustenta sim o bebê. Porque tem muita gente que acha que o colostro não é leite. E aí ali nos primeiros dias que o bebê é normal perder um pouco de peso, elas ficam muito preocupadas porque o leite ainda não desceu. Mas o colostro é leite, então o bebê se mantém bem alimentado e bem hidratado só com colostro. Importante, né, essa observação. Tu falou da questão da livre demanda, né? Existem algumas mães aí que precisam voltar ao trabalho, existem os 4 meses de licença maternidade, enfim, às vezes não conseguem conciliar, algumas mães tentam com as férias. Como as mães que precisam retornar ao trabalho devem lidar com essa situação, né?
É muito complicado, né? Quando toda a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza os 6 meses de aleitamento exclusivo, a gente ainda tem muitos lugares que dão só 4 meses de licença. Então, manter o aleitamento por mais 2 meses pode ser um desafio. A dica que eu dou para as mães é: não deixem para a última hora. Não dá para voltar na segunda e na sexta-feira anterior se preocupar como é que vai fazer. Então, rotina de ordenha, a mãe precisa começar a ordenhar com antecedência para ter um volume, para deixar em casa congelado, para descongelar, para dar para esse bebê. A ordenha de leite materno pode ser feita com a mão ou com bombinhas, mas ela precisa entender que a primeira ordenha não sai muito volume. E é normal, ordenha não mede produção, mas a rotina, a constância e a frequência fazem aumentar o volume. Então, ela vai ter que ter, já saber onde esse bebê vai ficar, se a escolinha onde ele vai, se a creche onde ele vai aceita dar leite materno ordenhado, porque essa é uma realidade muito triste que a gente ainda tem, né, de que a maioria dos estabelecimentos não aceita o leite materno ordenhado para ofertar aos bebês. Então, primeiro tem que ver se aceita, se a escolinha aceita, e como vai ser ofertado esse leite, né? Um dos grandes problemas da manutenção do aleitamento na volta ao trabalho não é o leite materno em si, mas a forma como ele é oferecido. A mamadeira é causadora de desmame precoce. Então não adianta tu tirar teu leite e dar na mamadeira, porque daqui a pouco o bebê refuga o peito, mesmo com o leite da mãe. Não é o gosto que ele estranha, e sim o objeto. É muito mais fácil mamar numa mamadeira do que mamar no peito. Então a gente recomenda que treine o bebê num copinho, né? Um copinho de vidro ou os copinhos próprios para bebê, que a gente chama de copo de transição, e que esse treinamento aconteça mais ou menos 1 mês antes também da volta, que aí quando a mãe voltar, esse bebê já está acostumado com o cuidador, já está acostumado a tomar no copinho, e ela pode voltar né? Sem preocupação, não ser impactante, e lembrar que quando ela voltar para casa, o bebê vai plugar no peito e não vai soltar mais, de saudade, de vontade de mamar, e é isso que vai manter a produção dela elevada. Tá certo. Cris, como saber também se o leite que o bebê está recebendo é suficiente e se tem aí as propriedades necessárias? Existem muitas mães, né, que têm preocupação com relação a saber ou não se o leite está bom para o bebê, né? Olha, a gente precisa tirar o mito do leite fraco. Não existe leite fraco, nem nas mães mais desnutridas o leite vai ser fraco. Nosso corpo é tão maravilhoso que ele tira das nossas reservas para fazer o melhor alimento de qualidade. Mas sim existe pouco leite, né? Como é que uma mulher vai ter pouco leite para o bebê? Em estratégias erradas de amamentação, então aquilo de dar a cada 3 horas por 15 minutos. Mães com cirurgia de alteração de mama, redução de mama, podem vir a ter dificuldade na produção, porque retira tecido mamário. Bebês que têm a língua presa podem ter dificuldade em fazer extração do leite da mãe. Então a mãe tem leite, mas o bebê não extrai. O peito fica sempre meio cheio, acaba caindo a produção. Mas como saber se um bebê está mamando bem, né? Sem precisar pesar ele todos os dias? Observando xixi e cocô. Bebezinho que mama bem, que está bem hidratado, faz xixi, evacua, né, com frequência, mostra sinais de saciedade. Quando ele está mamando, ele começa a mamar assim com a mãozinha apertada, e à medida que ele vai relaxando no peito, que ele vai enchendo a barriguinha, a mão vai abrindo e ele faz carinho na mãe. Isso são sinais de saciedade sem a gente se preocupar com o peso do bebê. Certo. Então, falar um pouquinho sobre o que se teve de atividades durante esse mês, se ainda vão ter outras até o final do mês de agosto, ligadas então à questão do aleitamento materno. A gente ficou muito feliz que a HCAN esse ano conseguiu organizar mamaços em diversas cidades do estado, né? Nós organizamos mamaços em espaços públicos, que é para mudar a cultura da população em relação à amamentação, naturalizar a amamentação. A gente fez uma campanha de doação para o banco de leite do Hospital Fêmea, que os estoques estavam muito baixos. A gente conseguiu juntar mais de 25 mães que foram lá, doaram, se cadastraram, e até o final do mês ainda vão acontecer mamaços em outros lugares do estado, né? A HCAN é uma associação estadual, então a gente ainda vai organizar mais eventos. Essa questão que tu citou é bem importante. Na última semana a gente recebeu uma representante do Hospital Fêmea justamente para falar dos estoques que estavam muito baixos ali com relação ao leite, né, que é enfim, doado para os bebês que precisam. Gostaria que tu falasse também
para as pessoas, né, a importância de tratar sobre esse assunto ao longo do ano e não apenas nesse mês dedicado à conscientização, enfim, e promoção do aleitamento materno. Os bebês que estão internados e que precisam de doação, eles não precisam só no agosto, né? Eles precisam o ano todo. Então, os bancos de leite aqui da região de Porto Alegre são maravilhosos, porque além de receberem as doações, eles dão o atendimento de consultoria gratuitamente para as mães que têm dificuldade. Então, a mãe que está com dificuldade para amamentar, ela pode ir ao banco de leite, ela vai ter uma assistência gratuita e de qualidade no manejo do aleitamento, e o que ela vai deixar em troca é um pouco do seu leite e fazer o registro para as mães e para os bebês que estão lá internados e que necessitam desse leite, né? Doar leite salva vidas, é que nem doar sangue. Um prematurinho, um bebezinho prematuro, ele toma para curar. O leite materno é a melhor forma e ele precisa pouco volume várias vezes, então qualquer volume importa. Basta ir no banco de leite, fazer uma primeira doação lá, fazer seu cadastro e depois disso os bancos de leite coletam em casa. É muito simples, é que é pouco falado. Então, quem precisa de ajuda no aleitamento, busque os bancos de leite daqui de Porto Alegre, que vocês vão ter um atendimento de qualidade. Tá certo. Cris, gostaria de agradecer muito a tua presença aqui no Jornal da Câmara e agradecer também os teus esclarecimentos, né, a respeito do aleitamento, então, materno. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Jornal da Câmara segue agora para falar da exposição Maria de Jesus e Convidados, que está em cartaz aqui na Câmara de Vereadores. A mostra apresenta mais de 50 pinturas com diferentes temáticas. A exposição é organizada pelo Festival Calabres. O evento celebra costumes da etnia, influenciados pela cultura gaúcha. Ao todo, 51 quadros fazem parte da mostra. As 22 obras de Maria de Jesus serão exibidas até o dia 30 de agosto no Espaço T Cultural Teresa Franco, no 2º andar da Câmara Municipal. Maria aborda a fraternidade entre a Itália, país em que nasceu, e o Brasil, terra em que reside há anos. Já as 29 pinturas dos 10 artistas convidados estarão expostas até o dia 6 de setembro, na Avenida Clébio Soria, no andar térreo da Câmara Municipal. A visitação das exposições é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. E no quadro Por Onde Eu Ando, você conhece a história da Rua Siqueira Campos, localizada no centro de Porto Alegre. O Por Onde Eu Ando de hoje está na Rua Siqueira Campos, no centro de Porto Alegre. A via tem início aqui na Rua General Portinho e termina na Avenida Borges de Medeiros. A rua possui este nome em homenagem a Antônio de Siqueira Campos, que foi um militar e político brasileiro. Campos participou da Revolta dos 18 do Forte de Copacabana em 1922. Ele fazia parte do grupo tenentista, que tinha por objetivo acabar com os vícios da política brasileira na época, que mantinha grupos elitistas no poder. O militar marchou na Avenida Atlântica, na beira de Copacabana, no Rio de Janeiro, em direção a aproximadamente 3.000 soldados legalistas. Depois de um intenso tiroteio desigual, os revoltosos foram derrotados. Dos 18 soldados que participaram do conflito, sobreviveram apenas Siqueira Campos e alguns outros praças, que acabaram presos. Em 1923, Campos saiu da prisão e decidiu se exilar no Uruguai. O militar faleceu em um acidente aéreo em 1930, quando retornava ao Brasil. O avião em que estava caiu no Rio da Prata. Aqui em Porto Alegre, a rua em homenagem a Siqueira Campos é assim. Antigamente conhecida como Rua das Flores, a via foi nomeada de Siqueira Campos pelo prefeito Alberto Bins. A Rua Siqueira Campos é popularmente conhecida como Rua da Paineira, devido à existência dessa grande árvore.
Em 1970, ela foi tombada pelo município e hoje é ponto de encontro das pessoas que frequentam o local. O Por Onde Eu Ando de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana em outra rua aqui de Porto Alegre. Até lá! O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!